busca desenvolver o planeta cultivando sua natureza. Bom, no mundo atual, o crescimento das cidades, das indústrias e dos veículos, eles vêm causando transtornos ao meio ambiente, incluindo o ar, o solo e as águas, como mostra aqui a imagem do solo pobre e degradado. Bom, o desenvolvimento sustentável, ele busca suprir as necessidades das gerações atuais sem prejudicar as gerações futuras. Ou seja, é uma forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. E aí para poder ter o desenvolvimento sustentável, tem que ter o desenvolvimento social, a preservação e conservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico como se fosse um conjunto, ou seja, tem que ter harmonia entre eles. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte, porque se eu fazer e você fizer e você não vai adiantar de nada, o meu trabalho não vai ser útil. Para que esse número de lixo seja reduzido, deve-se haver a reciclagem, onde cada lixo deve se colocar onde correto para que possa haver a separação. Em relação aos países mais pobres, o seu desenvolvimento é muito importante, porém eles não podem seguir no mesmo caminho dos países já industrializados, até porque não seria possível, porque o nosso planeta ele entraria praticamente em extinção. E ao invés de aumentar seus níveis de consumo, os países industrializados, eles precisariam diminuir. Aqui a gente tem um esquema sobre desenvolvimento sustentável. Aqui mostra que o desenvolvimento sustentável promove o equilíbrio entre ambiente, tecnologia, natureza e indústria. E as consequências atuais, no caso, muito dinheiro gasto, poluição e desmatamento. Está levando ao nosso planeta a se tornar cada vez pior. E aqui é o objetivo do desenvolvimento sustentável, é melhorar a vida das pessoas e preservar a natureza. E assim preservando também as gerações futuras. E a solução seria não ser consumista, não poluir e reciclar. Agora a gente vai falar sobre algumas sugestões para cooperar com o desenvolvimento sustentável. Bom, primeiro a reciclagem de diversos materiais, porque, igual, aqui a gente tem uma tabela, o papel, ele demora de 3 a 6 meses para se decompor. O pano, 6 meses a 1 ano. O filtro do cigarro, 5 anos. O chiclete, 5 anos. A madeira pintada, 13 anos. O nylon, mais de 30 anos. O plástico, mais de 100 anos. O metal, mais de 100 anos também. A borracha é um tempo indeterminado. E o vidro, 1 milhão de anos. Então isso vai acabar poluindo o meio ambiente. Aí é uma forma de reciclar, que é reduzir esse processo que eles vão estar se decompondo no solo. Aqui no caso é a coleta seletiva de lixo. E isso é para facilitar a reciclagem dos produtos, que é no caso, na hora de você acumular o seu lixo, você separá-los em papel, vidro, plástico, metal. Aí o tratamento de esgotos industriais e domésticos. Porque muitas vezes o esgoto ele é jogado em lagos, córregos, e isso vai acabar degradando os rios, que é outra coisa do meio ambiente que também está sendo degradado. E aí seria o tratamento desses esgotos, principalmente os industriais. Aqui no caso para você colaborar com isso, você tem também que jogar as baterias de celulares e todas essas tecnologias assim nos lixos próprios. É como se fizesse parte também da coleta seletiva. Porque eles vão liberar radioatividade, que também vai ser prejudicial ao meio ambiente. Aí a geração de energia através de fontes não poluentes. Bom, o principal causador do aquecimento global são as fontes que elas são não renováveis, que são a utilização de petróleo e esses outros tipos que vão fabricar energia. Mas igual, o Brasil tem um grande potencial para poder produzir energia eólica, energia solar e principalmente hidrelétrica. E aí seria aderir principalmente a esses tipos de energia. Aqui no caso é a substituição das sacolas plásticas por sacolas de papel, né? Ou aquelas sacolas recicláveis, ecológicas. Biodegradáveis. Porque aquelas sacolas, como a gente viu, ela demora muito tempo para se decompor. Essas aqui você pode utilizar várias vezes e elas
demanda um tempo mais rápido para se decompor no meio ambiente. E aí o uso racional sem desperdício dos recursos da natureza, principalmente a água, que a água é um bem essencial para todo mundo e como todo mundo sabe, muitos cientistas já vêm falando que um dia a água doce, que é boa para consumo, pode desaparecer se não for usada com racionalidade. Aqui no caso, a diminuição da utilização de combustíveis fósseis, substituindo-os por biocombustíveis, ou seja, aqueles combustíveis feitos do milho, da soja, esses produtos assim que não vão prejudicar tanto a natureza. Utilização de técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo. Bom, tem muitas técnicas agrícolas que elas vão ajudar na erosão do solo. Esse tipo de terraçamento do solo, ele vai ajudar a diminuir a erosão. É isso. Que é, no caso, plantar o produto em planos nivelados, tipo escadas. Aqui é a substituição legal dos meios de transportes individuais por coletivos. Porque se você parar de usar um carro, se você não deixar de comprar o seu carro para usar um meio coletivo, de transporte coletivo, você vai estar ajudando a não poluir o ar do meio ambiente. Vai estar liberando menos gases que vão afetar a atmosfera. Aí a criação de sistemas urbanos, que são as ciclovias, porque isso vai acabar ajudando as pessoas a aderirem a andar de bicicleta, que é um meio de transporte muito eficaz e que não vai... Outro que vai deixar a utilização dos carros de lado para poluir a atmosfera. Aqui no caso, o incentivo ao transporte solidário, no caso, incentivar mesmo essas pessoas e as companhias de transporte a investirem nesses meios, né? Ou seja, diminuir a passagem e melhorar as condições do transporte coletivo, principalmente no Brasil. Aqui o combate ao desmatamento ilegal de matas e florestas, isso é óbvio, né? Que a gente tem que combater, porque se você desmatar, for só desmatando, depois não vai restar mais árvores, florestas. Principalmente na floresta amazônica, que tem muito dessa questão de desmatamento ilegal. E é uma floresta bem importante no mundo inteiro. Combate à ocupação irregular em regiões de mananciais. Hoje em dia a gente vê que acontece muito alagamento por culpa disso. Muitas vezes a pessoa chega, não tem nenhuma base e simplesmente faz uma ocupação irregular e aí ali poderia ser um lugar de um rio que acaba atrapalhando. Pois é, e outro exemplo também são as favelas, que são construídas ilegalmente em morros, né? Que podem estar prestes a desmoronar. A criação de áreas verdes nos grandes centros urbanos, que são as praças, os parques, para estar preservando mesmo um pouco de área verde dentro das cidades. Isso também vai reduzir o processo de ilhas de calor. Manutenção e preservação dos ecossistemas, que é a questão da água, de todos os biomas, que é a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, preservar mesmo para que o planeta sobreviva. Valorização da produção e consumo de alimentos orgânicos, ou seja, esses alimentos naturais mesmos, que não são industrializados. E aí tem o uso da gestão ambiental, que é incentivar mesmo as indústrias, escolas, todos os órgãos que vão poder ajudar a preservar o meio ambiente, incentivá-los que é preciso preservar para que o planeta sobreviva. No caso aqui, a implantação nos grandes centros urbanos da técnica do telhado verde, que é construir, cultivar plantas nos telhados de prédios, que geralmente nas cidades elas não têm muito espaço para as áreas verdes. E aí, no caso, uma técnica que estaria sendo utilizada são a implantação dos telhados verdes. Essas foram algumas sugestões para que a gente consiga manter o meio ambiente. Mas essa forma de desenvolvimento sustentável é o grande desafio do século XXI, pois até agora o planeta está muito degradado, então esse desenvolvimento ele tem que começar agora. E aí todos devem colaborar para que a gente possa atingir o objetivo final, que é manter
planeta para as gerações futuras. A sustentabilidade é obrigação de todos e comece a mudar a partir de agora, pois a natureza está esperando um gesto seu.